Obrigado, Padre Ivo, por esse convite, como ele acabou de explicar, e sempre um pouco Padre Lindo por esse programa de saúde, que nós vamos um pouquinho substituir de toda a paróquia São Tiago Maior, lá em Setiba, Guarapari. Até agora há pouco estava na paróquia Nossa de Lourdes. Quando eu vim celebrar aqui, em novembro, estava na paróquia Nossa de Lourdes, que era o Cão Santa Mônica, também em Guarapari. Mas foi criada uma nova paróquia, São Tiago, em Setiba, e estou lá. Padre celebrou a terça-feira, dia de São Tiago. Tive que pregar uma mentira para nós, um jovem de propriedade. Então, mais uma mão vai segurando a outra. Nós ficamos felizes para partilhar um pouquinho do que a gente sabe um pouquinho da mãe. É difícil, é muito difícil que nós falamos da nossa mãe, porque sempre alguma coisa fica devendo. E tanto que a gente convive e conhece a mãe, alguma coisa sempre a gente acaba deixando. Não porque mas de tanta coisa da mãe, a gente tem nossa mãe, e isso a gente não sabe calcular melhor do que nós temos. Então nós vamos. O que foi colocado hoje para Padre Emílio trabalhar é Maria na Bíblia. Então nós vamos tentar ver um pouquinho essa parte, outras partes vão ser trabalhadas por Padre Ivo, outro que vai chegar e vai falando mais uma parte para enriquecer um pouquinho esse conhecimento de que nós precisamos sobre a Mãe de Deus, nossa Mãe Maria Santíssima. É uma introdução, porque esse é o trabalho do Padre Ivo, para dizer, uma parte desse trabalho ele fez com nossos seminários, com nossos seminaristas. Nesse contexto de São João, muitas perguntas se levantam e são postas diante do professor, do estudante, do pesquisador. A primeira indagação é saber o que é a Mariologia. A segunda pergunta pode ser a de saber desde quando se faz a Mariologia. A terceira pergunta seria provavelmente como posso chegar ao conhecimento do mistério da vida de Maria. Isso dito, é bom buscarmos algumas linhas de reflexão para o bom entendimento do estudo sobre Maria, a Mãe de Jesus. É uma pequena introdução, mas nós vamos um pouquinho mais adiante para falarmos de uma pequena definição do que é Mariologia. É uma disciplina teológica da teologia que estuda e nos apresenta o importante lugar de Maria no projeto de Deus. Deus o Pai para a salvação do mundo. Qual é o lugar de Maria nesse projeto que Deus tem para salvar a humanidade? Que lugar Maria tem? A salvação nos vem através de Jesus Cristo. E quem é Maria no meio desse projeto? Estudo sobre a Maria se compreende, se aprofunda o mistério de Deus, o Filho que se fez homem, no céu da Virgem Maria, pela força do Espírito Santo. E nós vemos em Lucas, que se fez homem, mas ali a Virgem Maria. Essa parte de história, talvez não tanto mais, algum traço da história humana declara no primeiro século, aliás, no primeiro milênio, o centro da reflexão e das homilias é sempre Jesus Cristo. No início, o centro, e como hoje a pregação, é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo que chegamos a Maria. E a humanidade e a divindade de Jesus são exploradas. Surge alguma polêmica cristológica, de onde brotam os dogmas da maternidade virginal de Maria, como o dogma de Maria, Mãe de Deus, chamado Theotokos. Falando de Theotokos, que é um nome grego, quer dizer Mãe de Deus. Nome grego. Agora, a CNBB publicou uma coletânea sobre Maria, 15 livrinhos, e não são muito grandes, livrinhos pequenos, mas de conteúdo muito forte, muito bonito, e que pode encontrar na livraria, nas casas católicas, Paulos, Paulina, não vem fazer propaganda, mas estão lá.
Muito bonito, muito bom para nós. Também na fala dos papas que falaram sobre Maria. Cada um dos papas sempre um recado escreveu alguma coisa sobre Maria. Nessa época, sobre as escolas de piedade de Maria, você citar a vida de Maria, do monge Epifânio, no século XVII, quanto o Evangelho de Tiago, século III, como alguns evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos são aqueles evangelhos que não foram introduzidos na Bíblia por algumas razões de autoria ou de doutrina, que a igreja não selecionou. Mas esses livros existem, estão aí publicados, tem por adquirir, e muito mais no fim do estudo, de pesquisa, Mas aqueles oficiais que a igreja, os livros oficiais que a igreja reconheceu, estão na nossa Bíblia, que nós usamos no nosso dia a dia. Agora, esses outros, por algumas razões, existem, mas e ali que faz os estudos para mais. Por exemplo, nós celebramos agora há pouco, São Joaquim e Santa Ana. Esses dois nomes de Joaquim e Santana, nós não temos na Bíblia, mas foram puxados lá no próprio Evangelho de São Tiago. E lembrando que Maria tinha pais, Joaquim e Ana, são lá e buscando, mas só, não quer dizer, nós vamos ver um pouquinho sobre o Evangelho, nós vamos chegar, isso aqui só para curiosidade, e que quer ler as livrarias, a casa vende esses outros livros, mas no nosso caso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, estou aqui com muito cuidado falando isso, sabe que o vigário geral do curso dá uma coisa na minha cabeça. Então, na Idade Média, o crescimento acentuado da devoção a Maria, ele vai culminando no Tratado de Monte Eclérico Bernardo de Clairvaux, que cita a virgindade de Maria tanto e tendo assim mantido. Em verdade, o monge Clairvaux insiste na concepção imaculada da Virgem em benefício do seu Filho Jesus Cristo, Filho de Deus. Maria foi concebida virgem, Imaculada Conceição, foi concebida virgem e sem mancha em benefício do seu Filho, porque se torna o templo de Deus. Deus vai morar no templo santo, não pode morar no templo de pecado. Não, esse diz que foi por benefício e para a nossa salvação. E a Maria, mãe de Jesus, na salvação da humanidade. Nessa mesma época, a igreja oriental cresceu muito com a iconografia, ícones, imagens, mariana e o hino bem litúrgico a Maria. O culto a Maria se estrutura mais rapidamente do que a formulação de dogma. O culto vai crescer. Então, essa introdução, essa parte aqui para mostrar, não é uma coisa nova, que a igreja não vem lá de muito tempo. Então, o que nós precisamos hoje, nos firmarmos mais e mais nessa devoção, nesse culto, em Maria, Mãe de Deus e também nossa Mãe. Isso é uma coisa muito importante para nós. Nós não teríamos Jesus Cristo se não fosse pelo sim de Maria. Maria diz sim, e com esse sim de Maria nós tivemos e temos Jesus e temos também a salvação. E continuamos. E cresceu, floresceu bastante bem. E no Ocidente, que é a igreja, a Idade Moderna, o Renascimento, isso observa a multiplicação das pinturas, escultura mariana, com traços humanos de beleza excepcional. Constatamos também na Idade Média, a grande figura da época, São Tomás de Aquino, quem se esperava encontrar uma mariologia elaborada, não nos apresenta nada na sua obra, Suma Teológica, mas as devoções vão crescendo cada vez mais. Tomás elaborou uma teologia muito forte, muito bonita, que hoje São Tomás de Aquino é aquele que, como Santo Agostinho, a igreja diz seminarista, não pode se formar sem estudar Tomás de Aquino e Agostinho. Tem uma teologia muito bonita, uma filosofia muito bonita. Mas a devoção vai crescer cada vez mais. No século XV surge a devoção do rosário.
de 150 Ave Maria, né? Devoção do Rosário, do século XV, quer dizer, 1400 e pouco. Né? Então, não é hoje que vamos abrir mão do terço do Rosário. E mais ainda, nas aparições de Maria, vem insistindo a oração do Rosário, a oração do terço, da devoção. Né? Reze sempre. Se não reza 150 aqui é o Rosário, mas o terço mesmo de 50 Ave Maria, nós precisamos rezar cada vez mais. E peço que reze, né, por nós, sobretudo sacerdotes, né, filho predileto de Maria, mas ele trabalha tanto e precisa de apoio de todos nós por nós também. A Idade Moderna, isso vai de forma protestante, né, no século XVI, centralizou a reflexão da salvação que só vem de Jesus e na palavra de Deus. Protestante, Lutero, diz, não, eu sou Jesus. Percebe que na reforma dá um corte radical à devoção aos santos. A figura de Maria, tanto quanto a autoridade da devoção, nos faz a igreja. A Igreja Católica, pelo contrário, na contra-reforma, reassume com mais fervor e vigor o culto de Maria separado da pessoa de Jesus. Aí, no contra-ataque da Igreja Católica, o culto a Maria não vai ficar mais grudado a Jesus, vai ter um caminho só para Maria. Aí se destaca mais e cresce cada vez mais. E cresce mais ainda, com mais vigor, mostrando a força da mãe. Né? Então, reagindo, a contra-reforma, várias vão descer todo vigor, como diz agora, porque a Maria se fortalece cada vez mais e vem separada da pessoa de Jesus Cristo. Afonso Murad, né, tem um livro, Maria, toda de Deus e tão humana. Ele diz ali, o primeiro tratado mariano, elaborado por Francisco Fares. O termo Maria foi cunhado para o Plácido, rígido em 1602, no final do século XVI. Então, criado privilégios e tal. E a escolástica da Idade Média faz uso do método filosófico, dedutivo e silogismo, né? Diz podia salvar, mas convinha que fizesse isso em vista da obra redentora de Cristo. Então, Deus concedeu a Maria o privilégio da Imaculada Conceição. Deus precisava salvar, mas precisou passar por Maria para mudar o seu Filho Jesus Cristo. Não está difícil, tá? Está bem compreensível? Não é muito discurso, não, né? Aí alguns livros de onde, porque senão o Padre Pierre está falando isso, pegou aonde? Né? E não é coisa de invenção do Padre Pierre. Tem uma certa bibliografia, tem muito mais livro, agora está saindo mais outros documentos. Na frente, então na parte que trata ali, eu vou só abordar essa parte aqui, Maria na Bíblia, né? Que eu quero, para não segurar muito tempo. Então nós vamos um pouquinho mais adiante, essa edição dogma, nós vamos ver que Maria, Mãe de Deus e Senhora de Nazaré nos Evangelhos. Quando abordamos o assunto relativo a Maria, surgem muitas perguntas. Todas essas perguntas nem sempre têm resposta. Por exemplo, onde nasceu Maria? Tem gente que vão querer saber, Maria nasceu aonde? Porque cada um nasceu em tal dia e tal cidade. Quem eram os seus pais? Isso aí nós já falamos agora. E como foi a sua infância? Nós não temos informações. Como conheceu José? Morreu de quê? Foi enterrado aonde? Essas perguntas complicadas. A Bíblia não nos dá respostas, né? Se nós pegamos a nossa Bíblia. Não vai dizer, a Maria nasceu lá, como nós sabemos, Jesus nasceu em Belém e tal. Nós não temos informação, mas também não é o que nos importa. Sabemos que Maria está lá, né? Em verdade, pouca coisa, quase nada sabemos da sua vida, porque a Bíblia não nos fornece esses detalhes. Se nós vamos trabalhar em cima da Bíblia, a Bíblia não nos dá esse detalhe. Então não vamos inventar nada. Vamos inventar, não inventar nada. Está ali na Bíblia? Não está. Então, se não está,
chega de outra conversa. Para inventar coisa, a gente não quer entrar nisso não. Algum texto não reconhecido pela igreja, chamada Volta, relata logo sobre Maria, mas não se pode confiar nos textos duvidosos. Entre outros, desse texto, podemos citar o Evangelho da infância de Maria. Tem alguns que dizem, mas nós confiamos porque a igreja tirou fora esse texto. Se a igreja colocou fora, eu quero andar com a igreja. Né? Então vamos ver aquilo que a igreja colocou e ali vamos buscar. Evangelho segundo Mateus e tanto mais. Isso aqui é só uma matéria de curiosidade. Aí alguém vai comprar isso, vai ler, mas não é o que a igreja oficialmente ainda. Como lembramos desde o início do nosso estudo, o Evangelho foi escrito para nos relembrar a vida e a atração de Jesus Cristo, sua palavra, sua vitória, sua morte e a ressurreição. O Evangelho não só da sua subida ao céu, a ascensão e a promessa, e ainda com a atuação do Espírito Santo nas comunidades. Maria aparece nos Evangelhos em referência a Jesus Cristo e em relação ao município ou comunidade de seguidores. Então, quando nós falamos de Jesus e Maria nos Evangelhos, sempre em referência a Jesus Cristo, em relação aos apóstolos, aos discípulos e também na comunidade dos seguidores do discípulo, aonde Maria está lá. Então, cada vez que vamos ver Maria em relação a isso que ela é citada. Isso é chave para compreender Maria na Bíblia, como estou falando da Bíblia, para entender um pouquinho Maria na Bíblia, o primeiro passo, quando eu busco conhecer o que a Bíblia realmente diz a seu respeito. Toda a devoção, todo culto, dogmas, vão se fundamentar na Escritura. Por isso que ele está dizendo que nós vamos ficar na Bíblia. Não vamos sair disso. O que nós queremos, vamos ficar aqui, tá? O que diz a palavra de Deus? Está isso, então vamos ficar nisso. Deve ter lido de uma maneira interpretativa, né? Vamos interpretar aqui que a Bíblia diz que a igreja nos ensina. Né? Que não vamos ser ligeiros, mas ir longe que a visão de Deus literal, não. Terceiro, gênero literário. O texto foi escrito em língua. E que maneira de escrever, né? E toda e qualquer citação bíblica sobre Maria deve ser compreendida no contexto do livro, onde está situada. Onde está naquele livro? Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, e deve entender naquele contexto, naquele quem escreveu e que quis mostrar que aquilo até que seja entendido. É isso aqui, algumas chaves para a gente entender melhor. Isso aqui, se fazermos alguns estudos mais aprofundados Jesus é o centro dos textos do Novo Testamento, como também Jesus nas novas comunidades. Os textos do Novo Testamento trabalham em complementaridade com outros. Então, lemos Mateus, sempre tem uma ligação, um olhar com João, com Marcos, com Lucas. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse, mesmo com aspectos diferentes, são de fato complementares entre si. Um complementa o outro, ajusta o outro. Então, a leitura dos textos bíblicos diz que a boa nova é sempre atual. Foi do tempo de Jesus, ficou lá. Não. Foi escrito lá, naquele povo, mas hoje fala para nós. Né? Uma leitura, uma atualização da mensagem do Bíblia. A mensagem da Bíblia hoje é para mim, é para você, é para nós, é para a igreja. Então não é do tempo de Jesus só, é para nós hoje. No Evangelho de Mateus, não vou ficar lendo, não vou fazer um pouquinho mais. O Evangelho de Mateus diz que os estudiosos, que é muito mais família. Né? O Evangelho de Mateus diz família. O Evangelho de Marcos apresenta alguma lacuna, mas o Evangelho pelo programa Mateus e Lucas inicia
o seu relato com a genealogia e a infância de Jesus. Né? Lucas e Mateus, né, falam um pouquinho do início da genealogia, de onde que veio. Maria, mãe de Jesus, vem Mateus, em Mateus, José, que está na frente da série. Uma leitura atenta não faz descobrir a família. Família teve destaque de Mateus e muito presente. Lucas só tem umas ideias antes de ela. Esse autor é que mais dedica boa parte do seu evangelho a Maria. Mas Lucas fala mais de Maria. Né? E anunciação, visitação, e tudo isso nós encontramos no Evangelho de Lucas. Né? E tudo mais do nascimento de João Batista, personagem mais destacado e presente. João, ao contrário, Mateus e Lucas vão falar da parte humana de Jesus. É quando compara Mateus e Lucas que fala da parte humana, João vai falar toda a parte mais divina. Ele é descendente de Deus. Vamos ver no Evangelho de João, no início era o verbo, a palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E lá no versículo 14 de São João, primeiro capítulo, diz: o verbo se fez carne e depois fez o quê? Que era Deus, estava com Deus. Tudo foi feito por ele, o verbo, e nada do que foi feito sem ele. Ele veio no meio dos seus, e os seus não o reconheceram. Aquele que o reconheceram, eles deu o dom de ser chamado Filho de Deus. Ele, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde está de Deus? Resumindo as posições, podemos dizer assim, de uma maneira resumida, vamos dizer que Mateus, no começo, a família. Em Lucas, no começo, a mãe. Em João, no começo, ao Pai, Deus. Em poucas palavras, podemos dizer isso. No Evangelho de Mateus, nós vamos dizer que no início tem a família. Em Lucas, no começo, a mãe. Em João, ao Pai, Deus. Esse Pai aqui é Deus. Deus o Pai. Genealogia em Mateus. Esse aqui, se nós pegarmos o versículo, capítulo 1, do versículo 1 a 17 de Mateus, é muita coisa. Gerou. Talvez melhor a gente ler isso que está falando. O pessoal vai dizer, alguém tem uma Bíblia aí? O senhor quer ler? Quem já conseguiu, Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. É muita gente, gerou. É muita geração. Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. Conseguiu? Isso. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamar, Fares e Isaac, Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Rabi, Boaz gerou Obed de Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias,
Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Então, nós ouvimos, olha quantas pessoas gerou, né? E lá no finzinho, terminando, ela está falando que Jacó gerou José. Esse Jacó não é aquele rei de Jacó lá, não, é outro Jacó, gerou José, né? Esposo de Maria. De quem? Daquela, né? Daquela que nasceu Jesus. Se você prestar atenção nessa palavra, no finzinho, você olha aí na sua... Tudo isso, primeiro, gerações e gerações e gerações, são todos homens. São os homens que estão gerando, né? Não é estranho? No nosso entendimento, numa cultura ocidental, né? E como que o homem está gerando? Quem gera é a mulher, né? Mas nós estamos numa cultura de sistema patriarcal. O filho é o filho do pai, né? O filho é do pai. Então, o filho é do pai, nasceu do pai. E também, nessa tantas gerações, 14, tantas gerações que nós ouvimos, não é só de José que gera, mas é Maria. Né? Jesus, né? No destaque, no finzinho, está dizendo José, né? Esposa de Maria, de quem? Daquela que nasceu Maria, Jesus. Né? Isso já mostra que o filho de Maria não é o filho de José, mas precisava de José para ser pai. E ele é da descendência de Davi, e a palavra dele vai se cumprir. Ele vai tomar o trono do seu pai Davi. Ele precisava de um pai humano, mas não que o pai o gera. Ele é gerado por Deus pela força do Espírito Santo, mas através de Maria, virgem. Por isso, quando nós falamos as chaves para a leitura da palavra dele, para entender um pouquinho, não temos que ficar atento nas palavras. Mas é filho de José. Claro que todo mundo, no tempo de Jesus, todo mundo sabia que Jesus chamava Jesus filho de José. Ninguém desconfiava, porque não, José não tinha nada a ver com isso. Mas José sabia, Maria sabia, né? Mas todo mundo. Então era filho de José. Né? Filho de José, porque ele precisava de um pai humano, por isso nós chamamos, né, do pai adotivo, mas o pai verdadeiro é Deus. O pai verdadeiro é Deus.
Uma outra situação, nessa genealogia toda que nós ouvimos, aparecem algumas mulheres, sabe? De tantos homens gerando, mas apareceram algumas mulheres. Essas mulheres apareceram em poucas, né? A primeira é a Tamar. Você quer saber a história de Tamar? Você vai pegar no livro de Gênesis, vai abrir lá no capítulo 38. Lá fala de quem era Tamar, né? Tamar, no verso 14 a 18, mas eu recomendo que leia o capítulo inteiro, né? Vai dizer um pouquinho a história de Tamar. Só assim, curtinho, né? Vou dar uma palavrinha. Eu não sei, o tempo nosso é curto, mas acabando. A Tamar, que é citada na genealogia, o Judá, filho de Jacó, Judá, casou, teve 3 filhos. Isso é a história que você vai ler no capítulo 38 de Gênesis. Casou, teve 3 filhos. Aí foi arrumar uma mulher para o seu primeiro filho. Essa mulher chama Tamar, né? E casou com essa mulher, mas não queria ter filho, e Deus diz a palavra de Deus que ficou zangado com ele. Você não quer gerar filho, morreu. O segundo filho, como o primeiro filho não teve filho com aquela mulher, o irmão tem que casar com aquela mulher para dar filho para o irmão outro. É alguma cultura é assim, né? A viúva vai casar com a cunhada, né? Algum lugar por aí também acontecia essas coisas, né? Morreu, aí o cunhado pela mulher do irmão falecido para dar filho e filho. Então, o segundo filho pegou a Tamar, mas também não queria ter filho. E Deus ficou zangado com ele. Né? E o terceiro era muito novo. E o Judá ficou com medo. Eu morri o primeiro filho, o segundo, agora o meu terceiro. Essa mulher vai ver lá que acaba com o meu terceiro filho. E aí? Né? Fala para a mulher, olha, você volta lá para casa dos seus pais, o meu filho ainda é menor, quando ele crescer, é o seu direito, você vai casar com ele, eu vou te dar como seu marido, mas você volta lá para casa dos seus pais. A mulher voltou de olho naquele menino, né? O menino cresceu, e o Judá não deu o menino para a mulher. O que é isso? E foi passando. Mas, você conta na Bíblia, um dia o Judá estava indo lá cuidar um pouquinho dos animais, né? Cortaram pelos, e a viúva, que sempre vinha roupa de viúva, ficou sabendo que o sogro ia cuidar dos animais. Tirou a roupa de luto e põe uma roupa bonita, colocou, cobriu o rosto, se fez passar por uma prostituta e ficou na beira da estrada. O sogro passou por lá, carente também estava viúvo, né? Mas isso eu estou dizendo, você vai ler o capítulo, você vai ver isso, né? Olha, vai dizer que o padre contou a história que ele estava falando coisa da igreja. Não, está na Bíblia. Mas isso eu estou falando, isso não está no contexto da genealogia, né? O que você vai me cobrar? Eu vou querer um cabrito. Então, a cabrita Então, mas você me dá alguma coisa, até você manda um animal. Deu cajado, deu medalha, deu isso. Quando você mandar um animal, eu devolvo o que é seu garantia. Né? E deu. Depois, voltou para casa, ele estava com um amigo dele, pegou o animal, vai lá, procura aquela prostituta e entrega para ela. Foi honesto. Né? Foi honesto, vou pagar, né? E mandou. Quando chegou lá, tem uma prostituta que fica aqui? Não, que nunca houve prostituta nessa região, que nunca.
Não, mas você estava aqui. Não, aqui nunca houve prostituta, não. Essa região aqui nunca. Como assim? Não encontrou. Alguns meses depois, falando para ajudar, a sua nora está grávida. Como assim está grávida? É a mulher do meu filho, como filho? Aí vamos julgar. Julgavam, a grávida vai ter que ser morta, apedrejada. Aí levaram a mulher, agora vamos matar a mulher com pedra. A mulher falou: olha, estou grávida do homem que é dono dessas coisas aqui, ó. Cajado, isso aqui. Aí Judá falou: essa mulher é justa, eu que irei com ela, né? Eu que irei, não dei o meu filho para ela. Então, ela não foi morta, né? Não morreu. E acabou, mas e dela que vão nascer 2 filhos gêmeos. Imagina se ela tivesse morrido, como que ia ser a continuidade da genealogia? Né? Como que nós íamos chegar até Jesus? É isso. Então, essa história toda, para nós dizermos: olha, não pode quebrar. Você vai ler no Evangelho, vai ler no livro de Gênesis, isso aqui não é nada. Então, tem que amar, tem que amar, também tem que dar na linhagem, uma coisa que uma mulher corajosa, que facilita a entrada de 2 espiões de Deus na cidade de Jericó. Agora está muitas paróquias, muitos lugares, cerco de Jericó. Pessoa vem de tudo para qualquer canto, cerco de Jericó. Olha ali, você vai ler no livro de Josué, do capítulo 2, versículo 1 a 24, cerco de Jericó. Mas quem facilitou? Raabe era uma prostituta que facilitou 2 espiões e se escondeu. Eles, depois, quando saíram, o povo chegou, Deus disse: olha, vão cercar a cidade. Tinha muralhas. Vou girar 7 vezes da cidade, as muralhas vão cair e vocês vão atacar a cidade e tomar conta da cidade. O cerco de Jericó derruba as muralhas para tomar conta e a espada comeu o povo ali naquela cidade. Esse tomar conta daquela cidade foi vencida. Livro de Josué. Então, a segunda mulher é Raabe, tem a terceira mulher é a Ruth. A Ruth também tem referência ali no livro de Ruth, capítulo 3, não habita que não pertenceu ao povo eleito, para a gente não fazer discriminação. Se você olhar a história de todas essas mulheres, essa mulher aqui é complicada, essa mulher é aquilo lá. Mas olha, Jesus nasceu dessa descendência meio complicada. Para a gente não ficar aqui maltratando os outros, discriminando e não discrimina as pessoas. Porque isso, porque aquilo, o livro diz: não discrimina, se não sabe o que Deus pode fazer das pessoas. Deus tira de melhor e de bom naquilo que muitas vezes as pessoas não reconhecem, não aceitam, não valorizam. Essa história aqui é para a gente observar como que Deus faz as coisas aonde o olho humano começa a separar, a jogar para ali. Betsabeia, mulher de Urias, aquela mulher que Davi tomou, Urias, mandou matar o marido, ficou com a mulher. Teve filho com essa mulher, esse filho dele, por castigo, o filho também morreu. Mas Davi tinha outras mulheres, mas ele só de Betsabeia que vai nascer o rei Salomão. Aí você diz: que mulher complicada. Deus também não podia nascer o rei Salomão de outra mulher, só dessa mulher complicada também? Pergunta para Deus. Deus é mais do que nós. Mais uma vez eu digo para vocês, a história de Deus, isso aqui toca. Quando eu estou falando isso, tem gente que fica julgando isso. Não julga. Se puder ajudar, ajuda. Mas não condena. Deus, ele mesmo, sabe conduzir as coisas. E vem nascer o rei Salomão. Não lemos esses dias dizendo que
Ontem, né? Ontem, pedia sabedoria. Não pediu a morte do inimigo, não pediu, não sabedoria. Nasceu dessa saca dessa lei. Depois de essa lei, é Maria, mãe de Deus, que não tem complicação. Né? Não tem nenhuma complicação. Essa aqui, ou também Maria, mãe de Jesus. O Messias nasce de Maria sem a participação de José. Né? E vemos que Jacó foi o pai de José, esposa de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Messias. Olha a referência, Mateus 1, versículo 17. Ele não pode ver até 18, 19. Maria na Bíblia, aparece Maria, não estava aqui falando de Maria, já na genealogia em Mateus. Isso aqui, José é uma paternidade legal, pela lei, José é pai de Jesus. Nós lemos ali no versículo 18, sempre naquele primeiro capítulo, percebemos que antes de coabitassem, antes de viver juntos, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. No versículo 18. Aqui estamos entrando, já pegando no Mateus. Aparece Maria, antes de viver juntos, tá? E o anjo revela a José que o filho de Maria não o diria um homem, mas gerado por Deus, o Espírito Santo. Ali no versículo 20. José é chamado justo, não por observar a lei de Moisés, mas porque é um homem bom mesmo, é um homem que, claro que obedecia a lei, mas é chamado justo muito mais pela sua fé, um homem de fé em Deus e pela sua misericórdia. Soube que Maria estava grávida, ele falou: não é minha gravidez, não sou pai, então o que outro homem vingativo ia dizer? Essa mulher foi entregue a mim como minha esposa, agora ficou grávida, eu não vou aceitar, vou ter que julgar, quem ia fazer é julgar. Vou levar em julho, a condenação todo mundo sabia, foi morte apedrejada. José não quis a morte de Maria, falou: vou deixar em segredo, vai ter o filho dela lá, e eu quis que viva. Né? Mas Deus falou: não faz isso, não limite o homem. José é um homem justo. Sentido de preservar a vida, nós temos isso ali. E isso para retomar a profecia de Isaías, que diz lá que a Virgem vai conceber um filho, e que será chamado de nome de Emanuel, tá, de Deus. O Evangelho também diz que Maria permaneceu virgem até o nascimento do seu filho. Ele o chamou com o nome de Jesus. Deus conosco, o mesmo Deus salva. Emanuel, Jesus. Então, nos versos 18 a 25, extremamente claro para nós que Jesus não é o filho da concepção humana, masculina. Não ele é ele é fruto do poder do Espírito de Deus no seio de uma virgem. E a virgindade de Maria também é salvada na Bíblia. Nos versos Maria Virgem. Isso não tem como discutir. Está lá na palavra. Coloca como se fez o Espírito Santo na natureza de Emmanuel. A missão da criança é a salvação de Jesus. Enfim, mãe enquanto virgem. Está tudo bem, gente? Até aí? Então, quando nós dizemos a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, a Mãe Virgem, não porque nós queremos inventar, não, para mim, falar de Deus é virgem, conceber virgem, e Deus já tinha dito desde Isaías, também desde Miqueias, o profeta Miqueias, ele falou isso. Quando nós falamos dos reis magos, ali aparece também o rei mago do Oriente, chega a Jerusalém, procura do rei dos judeus que nasceu, que acabou de nascer. Notícia vai chegar até Herodes, que fica perplexo, desestabilizado. Foi liberado os magos, reencontra a estrela, chega ao menino e oferece presente, símbolo da realeza: ouro, incenso e mirra, de pedras e perfume da árvore.
Jeremias vai dizer lá, pelo livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 20, Ezequiel também. E os padres da igreja, no início, vão dizer: olha, na Bíblia, o ouro é símbolo da realeza, é para o rei precisa do ouro. O incenso é para Deus, ele é Deus. Ele é rei, ele é Deus. E também vai passar pela paixão. Então, desde o nascimento, os presentes que Jesus recebeu, ele já estava dizendo que ele é e por que ele vai passar. Ele é o rei, né? Ele é Deus, mas vai passar pela paixão, né? O símbolo de tudo isso. Então, não são presentes assim. Presente tinha um sentido, tinha um significado de tudo aquilo que ele estava recebendo. Já desde criança, recebe presente e diz quem ele é e qual é, para onde ele vai. No verso, capítulo 2, versículo 11, diz que ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Os pessoal assim, homenagearam José e a esposa. Mas que dizendo que entraram, viram que o menino com a sua mãe. Cadê José? O destaque aqui, Maria, o menino Jesus e sua mãe. Então, mais uma vez, a figura de Maria se destaca. O anjo diz a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. O menino não é de José, é de Maria. O anjo não diz: toma o seu menino, é Maria. Não, toma o menino e sua mãe, é a mãe dele, a mãe do menino. A verdade, nessa cultura, não deveria ter essa linguagem. A mãe do menino não deveria ser o seu filho. Mas se o anjo já está falando a mãe do menino, para quem entende da cultura, que não, o menino não deveria ser da mãe, deveria ser do pai. Porque isso já está mostrando claramente que o pai é uma figura que não está envolvido diretamente. Porque quem está aqui no comando de tudo é o menino e a mãe. Aí a pessoa fica, vamos entender, sempre tentar, eu sempre digo assim, a gente tem que sair um pouquinho da nossa cultura para entrar na cultura daquele povo para a gente entender. Mas como que vai ser assim? Aqui sempre, mas não é aqui. Porque ele não é daqui, é de lá, é do Oriente. Aquela cultura, como que é a mentalidade daquele povo. Então eu vou viajar um pouquinho mentalmente naquela cultura. Às vezes eu falo assim, se a gente não tentar procurar entender a cultura do outro, nós só vamos entender na minha cultura e tem conflito. Tem conflito de cultura. Muitas vezes algumas pessoas casam, Casa não precisa saber um estrangeiro, Eu sou estrangeiro. Mas lá na minha terra uma coisa, talvez algumas outras coisas não funcionam como funcionam lá, Mas nessa cultura de pessoa que é sistema patriarcal, o filho do pai, Isso não é lei do cartório, não é lei, mas é assim a cultura daquele povo, não se discute. O filho é do pai, não tem conversa. Na outra cultura, o filho é da mãe, também não se discute. Agora, você já imaginou um homem que na cultura dele, o filho é do pai, vai casar com uma mulher que o filho é da mãe? E no fim, se houver briga, como que fica? Vocês já viram algumas vezes na televisão que foi lá do Líbano ou foi lá da Palestina e fugiu com o filho. Casou aqui e depois pegou o filho e fugiu, roubou o menino e foi com o menino. Vocês não viram isso algumas vezes na televisão? Mas está dizendo aqui que roubou o filho. Para ele não roubou, é o filho dele. Na cultura dele, o filho é o filho do pai. Então, como o filho é meu, a coisa que acabou o casamento, eu levo o meu filho e vou embora.
Então o outro vai dizer, não é assim, é conflito de cultura. Quando você estava namorando, vocês conversaram sobre isso? Não, mas a gente não. Às vezes, quando são culturas diferentes, às vezes, como que fica lá na sua terra? Como que funciona na sua cultura? E como que é? As pessoas não. Essas coisas, mas eu estou falando isso aqui, não é que você não namora, não casa com uma pessoa de outra cultura, não, o amor é maior do que qualquer cultura, mas às vezes algum detalhe, algumas vírgulas precisa olhar, né? Claro. Então Jesus Cristo aqui, Moisés também um vínculo predominante, tomou o menino, e sua mãe, outra aqui no versículo 21 diz, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, ele entrou na terra. Ele tomou o menino e a sua mãe, a mãe do menino, a mãe do menino. Ele não tomou o seu filho e a mãe não, ele tomou o menino e a mãe do menino, sua mãe, a mãe do menino. O menino agora é da mãe. Não é aquele que as pessoas falam, filho dela, não. O menino é da mãe. Não, o filho não é do pai, o filho é da mãe. Não no sentido de. É filho de Maria, não filho de José. Tudo isso você pode pegar naquele notão do capítulo 1 de Mateus, na Bíblia. Quando eu estou falando isso, tem jeito com a Bíblia, para acompanhar, chega em casa, antes de dormir, leia isso atentamente, foi que coisa boa. Na vida pública de Jesus Cristo, aonde que Maria aparece? Citado no capítulo 12, episódio onde os familiares de Jesus estão à procura, capítulo 12, versículo 46 e 50. Estão ainda a falar às multidões, sua mãe e seu irmão estavam fora procurando falar. Eis que tua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí aparece Maria. Aqui também uma outra coisa que a gente sempre tenta explicar, e que são também de cultura. Os nossos irmãos cristãos de outro ramo, vão dizer, Maria tinha outra filha, não estão dizendo aí, teus irmãos, estão aí, mas nós estamos numa cultura diferente, num entendimento diferente, não estamos numa cultura ocidental, Jesus não nasceu no Brasil, Jesus não nasceu na França, não nasceu na Itália, não nasceu na Alemanha, nem na Bélgica, não nasceu na Europa, Jesus nasceu lá no Oriente Médio. Jesus nasceu lá, e a cultura daquele povo é outra. Quem que eles chamam de irmão? Quem que eles chamam de irmão? O que muitas vezes na cultura ocidental chama de primo. Chama de primo, é irmão. O filho da tia, o filho do tio, que são primos e primas. Naquela cultura, talvez alguns de vocês aqui, que são de descendência, de palestino, de Líbano, de libanês e tal, entende melhor isso aqui, porque naquela região dos judeus, naquela região, a cultura do irmão é mais aberta. O filho do meu tio é meu irmão, o filho da minha tia é meu irmão, é um pouquinho assim. Na minha terra também é um pouquinho assim. A minha terra é assim. Os filhos da minha tia, irmã da minha mãe, aliás, o irmão da minha mãe, eu não tenho palavra de tia, eu chamo ela de mãe. Não tem palavra de tia. A irmã da minha mãe, eu chamo ela de minha mãe. Mas aí minha mãe mais nova ou minha mãe mais velha, da posição que ela ocupa em função da minha mãe. A mesma coisa, o irmão do meu pai não é meu tio, é meu pai. Meu pai mais novo ou meu pai mais velho. E os filhos dele também são meus irmãos. Meu nome chama de primo. É o meu irmão. Mas não é filho do seu tio, é filho do meu pai. Como seu pai? É o irmão do meu pai.
Então, e meu pai também. O irmão, meu pai e meu pai, e a irmã da minha mãe também é minha mãe. É a minha mãe mais nova ou minha mãe mais velha, dependendo da posição que ela ocupa em relação à minha mãe. Se era a minha irmã mais nova da minha mãe, eu chamo ela mais nova. Se é mais velha que a minha mãe mais velha. Mas é minha mãe. E os filhos dela também são meus irmãos. Olha, não estou de lá, estou no meio do caminho, entre aqui e lá. Mas você vê como aqui, de uma cultura a uma outra, as coisas. Tinha uma freira brasileira lá do Rio Grande do Sul, que trabalhou na minha terra. Ele encontrava muito meus irmãos, e minha família é grande, mas também meus primos. Ele conhecia, trabalhou há muitos anos. E quando ele sempre trazia, uma vez que ela estava voltando de vez, e nós conversávamos em São Paulo. Ela falou, seu irmão fulano, seu irmão tal. Aí eu falei, esse aqui, esse é meu irmão, esse é meu irmão. Esse que você falaria é o meu primo. Esse aqui. Não, mas esse é seu irmão. Eu falei, claro que é meu irmão. Mas aqui você vai chamar de primo. Não, mas eu sou irmão. Eu falei, pois é. Mas ela ficou o tempo todo lá. Ela não percebeu que tinha uma diferença, porque era irmão tudo. Mas eu estou dizendo aqui para você ter uma diferença com a cultura de Jesus, de lá. Aí diz, Maria tinha outros filhos, então Maria teve outro. Não, a Bíblia não nos apresenta, mas o fato, cultura, nós vamos ler, se tivermos mais tempo, vocês vão aprender mais lendo, vai ver que quando vão citar, tem alguns nomes citados aqui, filho de Maria, irmão de Jesus, que são filhos de Maria de Cleófas, mãe de Cleófas, que é irmã de Maria. Esses nomes vão aparecer. Não é ele, o filho de Itália e de José. Esses outros filhos são filhos de Maria de Cleófas e Maria de Itália, que são irmãs de Maria. Seria primo na cultura ocidental, mas naquela cultura não é primo, é irmão. Então a Bíblia que ele tem que entender dentro do contexto da cultura que a Bíblia foi escrita daquele povo, como que o povo entende as coisas na linguagem deles. Não se chama a mãe dele Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não moram aqui? É esse que estou falando para vocês. Mas, abordando outros textos, nós vamos ver que todos esses que são chamados de irmãos dele são filhos de Maria de Cleófas e Maria de Itália, que são irmãos de Maria. Que, na verdade, se fosse escrito na cultura ocidental, não colocaria irmão, já era de primo. Mas como foi que ele é escrito numa cultura, na visão de um povo, a língua foi isso. Esse aqui é um pouquinho sobre Mateus, porque uma demorada. Tem mais alguma coisa ali? E não vai demorar. Estou cansado? Evangelho de Marcos não tem muita coisa também. O Evangelho de Marcos quase não fala de Maria, mas fala sobre ela em poucas passagens. Marcos nos apresenta uma nova família, uma família espiritual de Jesus. Olha lá no capítulo 3, a providência da família de Jesus, Marcos. Verdadeiro parente de Jesus. Olha, vai chegar lá no capítulo 3, 31, 35, chegar então sua mãe e seus irmãos, que nós falamos agora há pouco, ficando de lado de fora, mandaram chamar. Havia uma multidão, sentada em volta dele, dizendo: eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Ele, quem é minha mãe e meus irmãos? Ele passando a olhar, ele passando a olhar e isso. Aí,
Estava sentado no Senhor, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, quem fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão e minha mãe. O tema da nova família de Jesus, o tema nova, é central, é um dos maiores do Novo Testamento. E isso é um paralelismo conservado entre Mateus, mas também em Lucas. Nova família, aí línguas que nós falamos agora, o nome de São Silvestre, lembra Apocalipse de São João, vão tratar também de Paulo. Mas mais adiante, na carta aos Gálatas, a carta aos Hebreus, lembrar a família espiritual que Cristo veio conquistar. Então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando assim, Jesus está mostrando, não está negando a sua mãe nem os seus parentes, não está negando não, mas está dizendo, olha, vamos crescer com essa família, vamos crescer, a família agora cresceu, não só a minha mãe, meus parentes, mas de todos aqueles que fazem a vontade do Pai, agora se torna uma família, né? E aqui é tudo aquilo que Cristo vai conquistar. Marcos 6, né, que vai conferir com 13, Mateus 13, né, visita Nazaré, de onde ele vem essa sabedoria. Aí que vai falar, não é ele mesmo. Não é ele, vamos questionar, não é ele, filho de José, né, o carpinteiro, de onde conhece, ele vem tudo isso. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se faz tais milagres por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Sim, o carpinteiro, filho de Maria, né? Irmão de Tiago, de José, de Judas, esse irmão. E suas irmãs não estão aqui entre nós? Estava chocado por sua causa. Jesus lhe dizia, um profeta é sua desprezado, em sua pátria é sua terra. Não podia realizar nenhum sinal, né? Estão citando a família de Jesus, né? O carpinteiro é uma profissão comum. Seus parentes são dali e são conhecidos. Sua mãe é Maria, né? Numa sociedade patriarcal, né? Como aquela, o pai José não é citado. Só Maria que ele está cá, né? A omissão do pai José é um fato estranho, cidadania. E um pouquinho mais atrás, mulher menteira, na sepultura de Jesus. Portanto, olha capítulo 15, sobre as mulheres no sepulcro, Marcos descreve o abandono de Jesus pelos seus discípulos que fogem. Crucial em Marcos 15, 9 a 15, descreve com Pilatos relaxa Barabás, de Jesus delegando para o Pai. Voltando ao assunto de irmão de Jesus, Marcos escreve no versículo 14, capítulo 15, o seguinte: e também estava ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomão. Entenderam? Ele escreve, Marcos escreve, que ali, ao pé da cruz de Jesus, estavam algumas mulheres. Quem são as mulheres que estavam ali? Maria de Magdala, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomão. Esse Tiago, o José e Salomão, eles foram citados lá como irmão de Jesus. Foram citados como os seus irmãos não são aqui, não é José, Tiago e tal. Mas esses agora, o texto vai dizer que são filhos de Maria, a outra irmã de Jesus. Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e José de Salomé. Essa outra Maria é a irmã de Maria, mãe de Jesus, que é mãe desse José, desse Tiago. E lá no texto anterior, quando diz, não, os seus irmãos não estão aqui, não, é filho e irmão de né? Que era primo, que nós podemos entender na linguagem ocidental que é primo. Agora apareceu claramente quem é a mãe, esse daí que é chamado irmão de Jesus. Né?
percebemos aqui que pelo menos Tiago, irmão de José, filho de outra Maria, parente de Jesus, somos chamados irmão do Senhor. Somos chamados irmão do Senhor. Em verdade, o que conta é a família espiritual, não somente de sangue. Né? Não somente de sangue. Mas naquela cultura, vamos ficar brigando com tudo bem? Acho que então, e rapidinho, que vou. Isso aqui é curtinho. Porque a pessoa vai ficar cansada. Subindo um pouquinho até chegar no Lucas. Isso, aqui. No Evangelho de Lucas, isso aqui é a última parte. Porque tem pessoal cansado. Né? São as coisas que nós. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 38, a anunciação. Né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, a receber o Espírito Santo. Né? Olha que o anjo chegando ali, mais bonita, dizendo: saudando Maria, salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria ficou assim: o que é essa história de salve? Cheia de graça, o que é essa história de cheia de graça? Mas o Senhor está contigo, você vai ser a mãe de Deus. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, fala de Maria, da visita do anjo a Maria. Na Bíblia, em Lucas, nós falamos agora de Mateus, falando de Marcos, agora estamos falando de Maria em Lucas. Né? Em Lucas. Primeiro capítulo, já versículo 26 a 38, na iniciação. O anjo chegou para Maria: salve, cheia de graça. Cheia de graça? Que conversa é isso, cheia de graça? O Senhor está contigo. Como o Senhor está comigo? Mas você vai considerar um filho de Deus. Ela diz: não, mas eu sou virgem, não conheço homem nenhum. Não se preocupe, nada é impossível a Deus. A sua parente Isabel, aquele que é considerada estéril e de idade avançada, também está grávida. Quem diria? Quem diria? Essa conversa toda ali, Maria conversando com o anjo Gabriel na Bíblia. Pega essa referência, chega lá em casa, pega a Bíblia e olha: Maria, que conversa bonita. Tem gente que diz: essa conversa podia acontecer comigo, mas foi com Maria. Mas nós podemos gerar espiritualmente Jesus dentro de nós. Aí no fim da conversa, Maria não entendeu tudo, mas diz: como é Deus que está falando, eu não vou complicar, não vou questionar muito. Ele vai dizer: é a escrava ou a serva do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim, faça-me segundo a sua palavra, em manifestação da fé. Não entendi muito, mas eu acredito em Deus, que se realize em mim aquilo que Deus quer que seja feito. A virtude da fé de Maria, profeta. Eu sou a serva do Senhor, que faça-me segundo a sua palavra. Então, o texto aqui que nós vemos falando de Maria na Bíblia, aqui em Lucas. Um pouquinho mais é a visitação. Depois que Maria ficou sabendo que Isabel está grávida de 6 meses, a idade, ela falou: então vou fazer uma visita, ela vou ajudar. Aqui é uma virtude da caridade, da solicitude. Nós ficamos sabendo de alguém e vamos lá ajudar com uma situação difícil, vamos ali ajudar. Aí Nossa Senhora Aparecida, Padre, vai dizendo ali: vai fazer visita nas comunidades. Aí que vai aprender, as pessoas vão aprender a conhecer mais outras comunidades. Vamos visitar, chegar lá e conhecer, se entrosar, até descobrir coisas de uma comunidade para outra. Na visita de Maria, seja outra comunidade considerada Isabel. Se não tem comunidade de Isabel, mas qualquer uma seja Isabel naquela visita. E imagina a alegria que nós vamos levar naquela comunidade.
Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria, estremeceu de alegria no meu ventre. A visita que nós fazemos a alguns doentes, a algum idoso, a um enfermo, a uma criança lá, que alegria! Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel foi fora completa do Espírito Santo. Lucas 2, 39 a 41. Anota a citação, ele vai lá em casa, lê um pouquinho, mas não só ler, mas viva um pouquinho a experiência de Maria fazendo visita. A lição de Maria faz isso muito bonito. Aqui tem legião, não tem? Tem legionário, legionário sai sempre 2 a 2, 3 a 3, toda semana faz a visita, depois faz o relatório. Eu e fulano, nós visitamos isso, vamos para o lugar. Fazendo aquilo que Maria sempre fez na visitação. Faz o relatório. Depois da visitação, nós temos magníficas, temos louvor, um agradecimento, temos uma exultação, alegria. Por isso, a minha alma agradece ao Senhor, meu Espírito exultei meu Santo, porque o olhou para a criação do seu cérebro, ativar quanto toda a geração nos chamando bem-aventurado. Lucas 1, 46 a 56. Quando nós visitamos alguém, que bom que você, nossa, a sua visita me fez uma coisa boa. Deus seja louvado, Ele que me dê a graça de te visitar, que Deus me dê mais saúde, me dê mais força para eu visitar e fazer de uma certa maneira. A gente também fica alegre quando alguém reconheceu um pouquinho a nossa visita. Às vezes aquela pessoa que nós visitamos não fala muita coisa, não fala a nossa presença, fica comentando com os outros. Nossa, aquela visita me fez muito bem. E até não que me levantou, eu estava me sentindo, quando aquele grupo me visitou, senti uma força, eu logo me levantei. Aquela visita me fez muito, muito bem. Às vezes você não fica sabendo, mas comentou com outras pessoas. Às vezes chega no seu ouvido, e às vezes nem chega. Mas o importante é que você fez a sua parte. Você fez a sua parte, visitou. Aí você disse, Deus agiu em mim, Deus me usou, que me usa mais. Aí fica, Lucas 1, 46, 55. Na boda de Canaã, aqui nós estamos com João. Nós falamos agora de Lucas. Agora eu falo para o João. Você tem gente calma, porque o tempo também na boda de Canaã, no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1 a 11. O terceiro mês, terceiro ano, ele estava lá na boda de Canaã. Essa história aqui é muito interessante, eu sempre lembro disso. Diz que Maria está presente em Cana da Galileia. Maria estava lá, na festa. Mas o estranho disso, se você pegar esse evangelho, ele diz que Maria estava na festa. Mas diz que Jesus e seus discípulos foram convidados. Maria não foi convidada, não. Estava na festa. Mas Maria estava na festa. Só que Jesus e seus discípulos foram convidados. Como que Maria estava na festa e não foi convidada? E Jesus, quem é? Qual é a relação de Maria estar na festa, não ser convidada? O que isso significa? Se você não foi convidada, você vai entrar lá na cozinha, sabe de tudo, e sabe se tem, se não tem. Quem é você que vai ficar entrando lá na festa se você não foi convidado? Você deve ter alguma coisa. Quem é? O que é?
Alguém sabe? Oi? Trabalhava na comida? A explicação muito mais plausível é que ela era da família. Aqueles que estavam casando eram da família dela. Agora, ela tem direito de estar lá, esse direito de saber porque estava dentro. Não era. Porque tinha quem mexia com a festa lá, quem controlava isso, tinha outras pessoas. Mas Maria era da família. Era da família, até da família do noivo. Porque naquela cultura a figura mais importante não é a noiva, é o noivo. Olha, outra coisa, outra diferença, sabe? Aqui, quando a gente vai no casamento, o padrinho fica celebrando o casamento aqui, fica pendurado, plantado aqui. O noivo passa aqui no meio de todo mundo, ô José, todo mundo, ninguém presta atenção no noivo. Aí, quando depois entrando, aí chega a noiva, é todo mundo no pescoço assim. Todo mundo a noiva e todo mundo é uma cultura ocidental. Às vezes a noiva ainda inventa de atrasar. Às vezes a noiva inventa de atrasar, todo mundo aqui esperando e não, às vezes não tem muita graça. Para deixar o noivo tenso. Não, tem casamento tenso. O casamento não pode ficar. O noivo está tenso, a graça de Deus não entra assim com essa coisa. Tem que ter uma coisa tranquila, mais suave. Mas aqui, Jesus disse no Evangelho, pergunta, por que os seus discípulos não estão jejuando? Aí Jesus, se o noivo está no meio deles, ele pode jejuar? Não. Um dia o noivo vai ser tirado do meio, aí eles vão jejuar. Então, naquela cultura, quem é mais importante? É o noivo. É o noivo. Enquanto assim na cultura ocidental, é a noiva. Olha, outro fato de cultura. Cultura. Então, o noivo chega aqui, brincando, conversando do terno dele, ninguém presta atenção no terno do noivo, nem gravata, se está bem amarrado, se não está aqui olhando aqui. Mas quando a noiva chega ali, todas as câmeras de fotografia estão lá. Mas aqui, Maria estava lá. Maria estava lá porque ela estava dentro dele. E por isso que ela vai interceder. Por quê? Se tem uma vergonha daquela família, vergonha também vai junto com ela. Ela não vai pleitear, vai pedir a Jesus, não, ela vai a Jesus, olha, eles não têm mais vinho. Não tem vinho, o que tem a ver com isso, mulher? Não fica me enchendo, não é comigo. A minha hora ainda não chegou. Mas como mãe vai dizer, a hora chegou, não chegou, o seu problema. Eu quero vinho. Eu quero vinho. Eu não vou passar essa vergonha à minha família. Você que se vira aí, dá um jeito. E Jesus vai dizer, a minha hora não chegou, mas a mãe pediu, tem que obedecer a mãe. Agora vou ter que fazer alguma coisa fora do tempo. Aí vai lá, manda aquele lá, encher aquele lá. E vão levar o maître sala. O maître sala é aquele que estava organizando lá. E como que esse vinho bom guardou até a hora, deveria ter dado antes, quando a pessoa fica embriagada, aí dá o outro ruim, mas guardou o bom até no fim. Nem sabia de onde veio o vinho. Maria se põe no meio, ela é intercessora.
ela é intercessora. Ela faz a mediação, mas a mediação dela não prejudica a mediação única que é de Jesus Cristo. Mas por a graça de Deus, a graça divina, ela faz essa ligação. João 2, 1 a 11. Está tudo tranquilo isso, gente? A outra, e junto à cruz, estamos quase chegando lá no fim. Junto à cruz, é João 19, 25 a 27. Junto à cruz de Jesus está sua mãe, irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, que eu estava falando agora há pouco, aquela mãe de José, de Salomé, de Tiago, e aquela Maria de Cleófas. E também estava lá Maria Madalena. Jesus veio da sua mãe e ao lado do discípulo predileto, que mais avisa, uma mulher, aí está o teu filho, depois diz ao discípulo, aí está a tua mãe. Desde esse momento, o discípulo abriu para a sua casa. Discípulo que é. Então aqui nós temos ainda Maria, capítulo 19 de São João, ao pé da cruz. A igreja sempre diz, através de João, é a figura da igreja. A igreja recebe Maria e leva para casa. Então cada um de nós leva Maria para a sua casa. Maria é entregue a você, como entregou-se a João. E João leva Maria para a sua casa, você também leva Maria para a sua casa. Ele fica contigo. Você é filha, ela é mãe. Então cuida. E isso também, de uma certa maneira, é uma lição para nós, de não abandonar a nossa mãe, o nosso pai, os nossos idosos, as nossas idosas. Tem pessoa que a mãe, mãe, não, agora a senhora ficou idade, vou procurar um asilo para a senhora fica lá no asilo, fica melhor lá, casa de coisa. Não, aqui Maria estava com toda a força, mas ficou com mãe. E depois disso, Maria, onde que aparece mais? Maria estava lá no cenáculo. Depois, no João, nos Atos dos Apóstolos 1,14, diz que algumas mulheres estavam em oração com isso. Entre essas mulheres, a mãe de Jesus desceu para ele, que existia unanimemente na oração com os discípulos, naquela casa no cenáculo. Algumas mulheres, os discípulos de Jesus, permaneciam em oração. Estavam sempre orando. Então, a mãe de Jesus, Atos dos Apóstolos 1,14. Estamos falando aqui de Maria e Lídia. Aonde nós encontramos, destacamos alguma passagem onde Maria aparece em oração. Eles aceitaram a palavra. Os outros que aceitaram a palavra se batizaram nesse dia. Umas 3.000 pessoas se incorporaram. Eram assíduos a escutar o ensinamento dos apóstolos na solidariedade, na fração do pão, em orações. E lá nos Atos dos Apóstolos, 2, 41 a 40 e pouco, está faltando um pouquinho alguma coisa, depois de 41, vai até 45, 46, ali é Pentecostes. Aqueles que estavam no cenáculo em oração, eles também vão receber o Espírito Santo. Maria estava lá no cenáculo, receber como as outras mulheres receberam o Espírito Santo. A igreja que nasce, a igreja missionária, a igreja que vai evangelizar. Então, a evangelização, através de Maria, de outras mulheres, tantas mulheres hoje evangelizando, como tantos homens. O Espírito Santo de Deus não escolhe o homem e a mulher, vai para os homens como vai para as mulheres, e a igreja vai evangelizando. Então, o que nós tínhamos a ver é sobre a Bíblia. Esse aqui sobre dogma é outra história, porque tem mais alguém que vai falar sobre isso. Senão o Padre Pierre vai falar de coisa que... Mas um pouquinho que a gente pode... Ficou um pouquinho mais polido, ficou mais polido talvez, mas o tempo nosso também está... Mas nós tentamos jogar assim, Mateus, Marcos,
Lucas e João, onde nós encontramos Maria presente. Agradeço ao Papa Ivo, né, esse convite, agradeço a vocês pela paciência de vocês, Rodrigo, né, e nós a gente sempre fica à disposição, quando poder, se também poder para a gente refletir, talvez outro momento, com mais perguntas, mais reflexões, trocando mais ideias.